Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais um vídeo focado no concurso de São Francisco do Sul. Nosso vídeo de número 04 para encerrar todo o estatuto, beleza? E já acompanhe que no dia 4 de junho, na terça-feira, vou fazer um mega vídeo de 1 hora sobre a Lei Orgânica de São Francisco do Sul. Na quinta-feira, o restante do edital, tá? Então, terça-feira eu resolvi fazer 2 vídeos maiores, um da lei orgânica, quinta-feira um do restante aqui dessa parte de administração pública e legislação, beleza? Então acompanhe o canal que vamos finalizar essa parte do edital. Bom, então para finalizar aí o estatuto, vamos para a parte das concessões. Então, em relação a os momentos que o servidor público pode se ausentar do serviço. Então, existem momentos como, por exemplo, doação de sangue. Então, a cada 6 meses, você pode sim fazer uma doação de sangue e receber aí um dia de folga. Claro, né, você pode doar mais sangue, né, conforme aí o Hemoc, conforme o Hemocentro, mas para ganhar folga, a cada 6 meses você pode fazer, né, e ganhar um dia, beleza? Além disso, caso você precise se alistar como eleitor, você também ganha um dia de folga. E também, nesse município, então no município aqui de São Francisco do Sul, 4 dias no caso de falecimento de cônjuge, ascendentes e descendentes até segundo grau, irmãos e sogros também, podendo reservar por até 30 dias um desses dias para comparecimento em cerimonial religioso. Então você pode tirar 3 dias e até 30 dias depois reservar esse dia para alguma cerimônia religiosa, né? É algo bem diferente, tá, pessoal? Não é todo município. Normalmente os municípios, assim, que eu mais vejo são 8 dias, 7, né? Aqui é 4 dias e tu ainda pode optar por escolher um desses dias para tirar até 30 dias depois, no caso de comparecimento em cerimonial religioso, tipo a missa do sétimo dia, né? Um pouco diferente, um pouco diferente. Bom, por 5 dias em caso de casamento, ó. Isso aqui também muda muito de prefeitura para prefeitura. Em São Francisco do Sul, são 5 dias então para você casar. Aí, ó, em caso você vá arrumar o seu amor aí em São Francisco do Sul, ou case durante aí esse período, beleza? E para tratamento de saúde, conforme as licenças que a gente viu anteriormente. Bom, importante também que o tempo de serviço considere-se aquele momento em que você está, né, à disposição ou que esteja realmente prestando o serviço. Então, não será computado para o tempo de serviço como servidor efetivo os momentos em que você foi cargo comissionado, cargo temporário ou qualquer outro vínculo, como por exemplo estágio, né? Então, se você hoje é estagiário, estagiária de São Francisco do Sul, não conta aí para qualquer tipo de licença ou remuneração ou adicional, tá bom? O Estatuto também aborda sobre os direitos do servidor peticionar, solicitar, responder, né? Então, sim, o servidor tem direito, né, de recorrer de decisão. Então, por exemplo, se você tomou uma advertência por ausência do serviço, você tem o direito, sim, de entrar com requerimento defendendo, né, sobre essa situação. Você recebeu uma nota média no estágio probatório, você tem o direito de se defender o porquê discorda, né? E solicitar as informações dessa nota. Então, sim, o servidor público tem esse direito, né? Pode procurar de forma administrativa e, caso necessário, até judicial, né? Mas administrativamente você tem esse direito. Quais são os deveres do servidor público? Exercer com zelo sua profissão. Então, exercer com cuidado as suas atribuições. Observar as normas legais, né? Então, por exemplo, se você é um engenheiro civil, você tem que exercer as normas conforme as normas de engenharia do CREA, conforme as normas legais do município, né? Então, seguindo as normas. Cumprir as ordens dos superiores, então do gerente, do diretor, né? Exceto se forem ilegais, né? Óbvio, né? Se forem algo imoral, né? Tem que ser coisas do trabalho, né? Ilegais, né? Se for ilegal, não precisa, né? Atender com presteza ao público geral. Então você tem que prestar informação, a menos que seja uma informação sigilosa, né? Então você não pode dar uma informação,
Por exemplo, que você tem acesso de IPTU para uma pessoa aleatória, né? Eu já vi situações que uma pessoa pede o IPTU de outra e não tem nenhuma relação, só quer saber se a pessoa está devendo, né? Então não pode, né? Então você só preste calo de informações que forem públicas, que forem necessárias, a menos que nada que seja protegido por sigilo, né? Além disso, você deve atender com presteza, emitir certidões que forem direitos dos contribuintes, levar ao conhecimento do seu superior qualquer irregularidade que observar, né? Então, por exemplo, se você é um fiscal de obra e observou uma irregularidade, tecnicamente é seu dever, é sua atribuição informar para o seu chefe, né? Ou em algumas situações autuar, né? Zelar pela economia do material, conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos que acontecem na prefeitura, manter conduta compatível com a moralidade. E o que é proibido? Esses 5 primeiros, eles são proibidos e você pode receber uma advertência, né, nesses casos, por escrito. Então, por exemplo, ausentar-se do serviço durante o expediente. Então, você bate o ponto e resolve ir embora. Voltar só depois. Ou você sai mais cedo, 2 horas antes, não avisa para ninguém. Tecnicamente é proibido e você vai receber uma advertência. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização. Retirar, sem prévia anuência, documento ou objeto da repartição. Então, um servidor público, vamos supor que levou um computador do nada, né, para casa. Ele não tem autorização, né, não tem nada, nem que seja um lápis. Você pode receber uma advertência, e é o correto, né? Recusar fé a documentos públicos. Opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo. Então, você é um servidor, você faz parte de um processo de uma secretaria que você tem que analisar um documento e você não analisa, deixa lá, né? Deixa na geladeira. Isso não pode, né, pessoal? Você vai e pode tomar uma advertência. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, qualquer situação de apreço ou desapreço, xingar alguém também, né? Falar mal, você pode receber uma advertência, é proibido. Agora, isso aqui são outras situações, né? Que no geral você já vai responder diretamente, né? Um processo. Valer-se do cargo para proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública. Receber propina, comissão, presente, vantagem de qualquer forma. Cometer a outro servidor atribuições estranhas do cargo que ocupa. Pagar remuneração ou facilitar o seu recebimento por servidor reconhecidamente ausente do serviço. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo no horário de trabalho, né? Então essas 5 não vai nem advertência, né? Já vai direto aí para um processo administrativo, uma suspensão, né? Dependendo do caso. Lembrando que também é vedada a acumulação de cargos, né, de funções públicas. Além disso, se estende também para funções, fundações e economia mista da União, do Estado e do município, né? Lembrando que é permitido, conforme a lei orgânica do município, 2 cargos na área de saúde ou 2 cargos na área da educação, ou o cargo de professor e o cargo técnico científico, né? E aí a lei orgânica que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Na terça-feira. Bom, depois o estatuto traz as penalidades. Então nós temos 3 possíveis penalidades. Primeiro, né, começamos com advertência, depois suspensão, depois demissão. No geral, né, começa-se com uma advertência. Em casos mais graves, já podem ser já até um processo administrativo, né? Ou, por exemplo, um esquema de corrupção, né? Então já vai direto para a demissão para os casos do processo administrativo, inclusive, né? Lembrando que sempre vai ser analisado, né, a natureza e a gravidade. A natureza e a gravidade. Então, o funcionário faltou. Ele não vai ser demitido direto, né? Ele vai tomar uma advertência. E também os danos que ela causa ao serviço público. Então, um roubo, né, já é algo mais grave. Então, não vai ser apenas uma advertência. Vai ser uma suspensão já com um processo administrativo de demissão. Vai ser algo mais vamos dizer assim, eficaz, né? Quando é algo que traz danos ao serviço público, ao patrimônio público. Então, a advertência por escrito será aplicada naqueles 5 casos que eu comentei, né? Então, ausentar-se, retirar
algo, documento, um objeto de repartição, recusar fé a documentos públicos. Então, por exemplo, você trabalha atendendo a Secretaria da Receita, né, que entra com processo de IPTU, uma revisão de IPTU. Você tem que olhar o original e você pode dar fé, né, àquele documento. Você não pode se recusar a isso, né? Ou você segura um processo. Então, se você faz um desses 5 pontos, você vai tomar uma advertência, né? Pode tomar uma advertência. Já no caso da suspensão, ela vai ser aplicada no caso de reincidência das faltas, punidas por advertência. Então, você várias vezes se recusou a dar fé pública ou várias vezes ausentou-se do serviço sem autorização. Nesses casos, você vai ser suspenso, né, pessoal? Suspenso, não podendo exceder a 60 dias de suspensão, né? Lembrando também, né, que perde o salário. E no caso de demissão, nós temos várias situações possíveis. A abertura de um processo administrativo de demissão, crime contra a administração pública, abandonou o cargo, simplesmente foi embora, né? Inassiduidade, sempre você chega tarde, sai cedo, e aí começa com advertência, depois vai suspensão, depois vai ser um processo administrativo de demissão. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, né? Então, teve um caso aí de um prefeito e de um vereador, de uma vereadora que fizeram amor num gabinete, né? Conduta escandalosa, né? É demissão. Insubordinação grave. Você deu um soco no contribuinte. Demissão, processo administrativo. Ofensa física. Na verdade, aqui, né, pode ser até um xingamento ou algo mais grave. Que embaixo tem ofensa física. E serviço a servidora particular. Salvo em legítima defesa, né? Então, lembro de uma situação de um servidor de um contribuinte que veio pedir o aluguel social dele, né? E a culpa não era nossa da contabilidade, mas ele estava alterado, né, pessoal? É claro que não teve que fazer legítima defesa, mas a gente imagina que um dia pode acontecer, né? Então, nesse caso, vai ser legítima defesa. Não seria um caso de demissão. A aplicação irregular de dinheiro público. Então, você é responsável por aplicar o dinheiro e você investe em Bitcoin. Isso não é um lugar de colocar o dinheiro público, por exemplo. Você pode sofrer um processo de demissão. Revelação de segredo, apropriado em razão do cargo, lesão de cofres públicos, corrupção, acumulação ilegal. Olha só, isso aqui é interessante. Não usar o EPI. É possível abrir um processo administrativo de demissão. Não usar um EPI, né? Interessante. Bom, além disso, em relação ao abandono de cargo, tá? Configura-se abandono de cargo a ausência por mais de 30 dias consecutivos. Isso acontece às vezes, eu já vi algumas vezes acontecer. A pessoa passou, foi embora e deu. Às vezes nem avisa, né? E aí a gente tem que abrir um processo de abandono de cargo, né? E essas penalidades, elas serão aplicadas por quem? Pelo chefe do Poder Executivo, né? Quando se tratar de demissão ou suspensão superior a 30 dias, pelas autoridades administrativas, normalmente os secretários da pasta, quando se tratar de suspensão superior a 15 dias, desculpa, ó. Então aqui é o chefe do poder. Então, do Poder Executivo é o prefeito. Quando for uma demissão ou suspensão superior a 30 dias, quem vai aplicar é o prefeito ou o presidente da Câmara. Quando for superior a 30 dias de emissão ou suspensão. Quando a suspensão for superior a 15 e menor que 30, né, claro, vai ser feito pelo secretário, tá? Ou diretor, por exemplo, da fundação pública, né? Então aqui vai ser pelo secretário. Quando for superior a 15 dias. E quando for inferior a 15 dias, então uma advertência pode ser dada pelo seu chefe do setor. Não precisa ser pelo secretário ou pelo prefeito as advertências e suspensões menores que 15 dias. Então pode sim ser feito pelo chefe do setor, tá? Bom, importante, isso aqui é uma informação interessante, bem fácil de ser cobrada numa questão, né? Bem fácil de ser cobrada numa questão. Depois que você sofre uma ação disciplinar, ela pode prescrever, tá? Em 2 anos, quando for uma infração sujeita à demissão, então um caso de corrupção, ela pode prescrever depois de 2 anos. No caso de uma suspensão, prescreve em 90 dias, tá? Então, em 90 dias
essa ação disciplinar prescreve, e numa advertência em 30 dias. E o prazo de prescrição começa a correr do quê? Primeiro ponto, desde o dia em que o ilícito se tornou conhecido da autoridade competente. Então, o primeiro passo é que a prescrição conta a partir do momento que a prefeitura, que é a entidade pública, a autoridade, ficou sabendo do ilícito, tá? E inciso 2, desde o dia em que cessa a permanência ou continuação em caso de ilícitos permanentes ou continuados. Então, em vários momentos estava fazendo a corrupção, né? Ela continua acontecendo. Então, do último momento, né? Do último momento que foi feito o ato. Um outro ponto é que, em casos necessários, né? E muitas vezes, por exemplo, em caso de corrupção e que é um servidor que tem muita influência, ele é afastado, tá? Para ele não afetar a análise do inquérito. Bom, e esse afastamento pode ser de 60 dias, sendo prorrogado por mais 60 dias, caso necessário, tá? Então, quando for um servidor que pode influenciar no caso, que tem uma relação, às vezes, até com outras pessoas, que pode afetar a própria decisão do processo, ele é afastado por até 60 dias, sendo prorrogado por mais 60. Bom, e agora vamos conversar sobre esse processo disciplinar. Então vamos fazer uma demissão, ou até antes da demissão, vamos fazer uma análise desse caso. E aí é aberto um processo disciplinar. O processo disciplinar, então, é a forma como é feita a análise da responsabilidade do servidor em relação àquele fato, aquilo que aconteceu. Então, gravem que em São Francisco do Sul, a comissão é composta por apenas 3 servidores estáveis. Tá? 3 servidores estáveis. Normalmente, as prefeituras que eu estou vendo nos últimos momentos, aqui nesse último ano, a maioria é 5. São Francisco do Sul é 3, tá? E um deles vai ser indicado aí como presidente. Isso aqui é novo, olha só. E nós temos aí, tá, pessoal, uma gratificação de R$ 1.000 para os servidores e 1.200, tá, para o presidente, tá? R$ 1.000 para os servidores, membros titulares, e 1.200 para o presidente. Então, é uma comissão gratificada. Legal, né? E lembra que a gente falou sobre o estágio probatório? Né? Então, olha só. Aos servidores membros titulares da comissão de avaliação do estágio será atribuída uma gratificação de função equivalente, tá? E ao servidor presidente da comissão será atribuída uma gratificação equivalente. Então, a comissão de avaliação de estágio também tem, tá? Também possui uma gratificação de 1.000 e 1.200, tá? Então, a comissão de inquérito, os 3 membros estáveis têm a gratificação, e na comissão de avaliação de estágio também tem a gratificação, uma outra oportunidade aí, né, de aumento salarial no município. Apesar que não é uma comissão fácil, tá? A comissão de inquérito acaba arrumando muita briga aí, né? É claro que tu se declara impedido quando você vai aí, observar uma situação em que seja um conhecido seu, né? Normalmente se faz 2 comissões até, né, para evitar esse processo é conhecido, o presidente ele é conhecido desse servidor, vamos trocar, né, os servidores que estão nessa comissão. É importante que durante todo o processo dessa análise, o inquérito que a gente chama, né, o inquérito administrativo, em que é levantado as informações, sempre você tem que dar chance para a defesa do servidor. Então, o servidor que está sendo acusado, ele tem sempre, todo momento, uma defesa. A comissão tem que deixar ele se defender, tá? E o relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo como peça instrutiva, né? Na hipótese de um relatório de sindicância concluir pela prática de crime, então, quando na pré-análise for observado que é possível crime, a autoridade competente oficiará a autoridade policial, né? Então, tem situações, por exemplo, de roubo, corrupção. Nesses casos, já no pré-relatório, já será avisado aí a polícia nessas situações. O prazo para a conclusão de um inquérito não pode passar de 60 dias, né? Podendo novamente ser prorrogado por mais 60. E todas as reuniões serão registradas em ata.
Depois do inquérito, que foi analisadas as provas, juntadas as provas, teremos o julgamento. No prazo de 30 dias, contado do recebimento do processo, a autoridade julgadora vai proferir a decisão. E o julgamento ele deve seguir o relatório da comissão de inquérito, então que é a comissão que recebe para analisar todo o caso. A menos que seja muito claro que as provas que estão lá indiquem o contrário. E aí a autoridade julgadora vai ter que defender o porquê, né? Vai ter que informar toda essa situação. E quando o relatório contrariar a prova, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor. Depois de tudo isso, depois até do julgamento, de acordo com o nosso estatuto aqui de São Francisco do Sul, o processo poderá ser revisto, ainda dentro de 180 dias da data que foi publicado. Tá? Então, da data que foi publicado, tem 180 dias para pedido de ofício, análise, desde que nós temos aí fatos novos e justifiquem a análise, né, da inocência ou inadequação da penalidade. Então, se descobrirem qualquer situação nova que melhore a inocência do punido, que diminua a penalidade, pode ser aí revisto, tá? E todo processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, quem está solicitando a revisão, né, que tem que encaminhar as provas do motivo da revisão. Tá bom? E aí finalizamos todo o estatuto. Agora é continuar, que no próximo vídeo o foco será na lei orgânica, tá? Continue acompanhando o canal. Terça-feira, lei orgânica, e quinta-feira finalizamos aí toda essa parte do edital. Então, foco e bons estudos, pessoal!